Para quem gosta de Segunda Guerra Mundial, meu colega até, o Matheus, né? O Matheus que é de História lá da FFP, ele vive postando, a última postagem dele sobre a Segunda Guerra Mundial que eu vi foi sobre a linha de Maginot, isso mesmo. Essa é uma linha de proteção que a França construiu, foi até muito criticada depois por avaliações estratégicas do que a França poderia ter feito na Segunda Guerra Mundial, e que praticamente foi importante, porque eu vejo criar um muro como algo tão importante quanto fortalecer o ataque, porque o ataque em uma hora acaba, já o muro você pode transpor e ele vai se manter, mas até você transpor vai ser difícil. Então, mesmo sem uma capacidade bélica avançada, o muro que foi feito, a parte fez com que a Alemanha tivesse que transpor não só esse muro, como tentar atravessar pelos outros países em volta. Mas o que eu queria falar é que, para quem gosta de assuntos de Segunda Guerra, ontem, dia 2 de fevereiro, foi aniversário da Batalha de Stalingrado, uma batalha que foi uma das mais importantes para a derrota da Alemanha nazista contra a União Soviética e que deixou 2 milhões de mortos. Para você ver como a batalha entre o nazismo e a União Soviética ver quais eram as potências mais fortes, né? E as potências nacionalistas e esquerdistas, de pensamento coletivista, entre o comunismo e o nazismo. Eu ainda acho que o nazismo ele era mais interessante do que a União Soviética, porque muita gente é a favor do comunismo. Mas para pensar, o comunismo era totalmente totalitário. O nazismo ele era totalitário, mas era totalitário favorável à Alemanha. Se você tivesse que escolher entre ser favorável a um grupo que é seu amigo ou um grupo que você obriga, ou seja, você é o chefe e esse grupo eles são obrigados. Sempre faça com que as pessoas, isso pelo menos dentro do coletivismo, que as pessoas possam cuidar daquilo que é delas. Então, se a Alemanha nazista era delas, você cria um sentimento de nacionalismo. Isso é o pensamento nazista. Por isso que eu digo, o nazismo é de esquerda, é o pensamento coletivista. Cria um sentimento de cuidado, por aquilo que é seu também. E aí, você entende como funciona esses métodos coletivistas, né? Por mim, o nacionalismo ele é ruim de certa forma. O nacionalismo ele adentra o pensamento por exemplo, da ditadura, onde você torna o pensamento de soberania algo suficiente para poder eliminar as pessoas do país. Tentando deixar esse assunto de lado, que eu não sou nada disso que eu falei, eu só estou querendo abrir ao pensamento estratégico. Pensamento estratégico qualquer um pode pensar, mas mesmo sendo utopia, você pode refletir que isso não é bom para uma sociedade ou para cada indivíduo. Que o importante é a liberdade de cada indivíduo. O importante é você poder viver bem. Se hoje a gente vive bem, é porque a gente está cada vez mais longe dessas utopias, essas que no caso não são nem utopias. Utopias é o pensamento coletivista perfeito. Essas realidades a gente viveu, eu não, mas pessoas viveram e sabem que é ruim e deixam para a história para a gente poder refletir. E eu queria conversar sobre uma que parece uma mudança prática de ideia liberal, que é o MBL. Entre os partidos que eu quero dar uma estudada, o primeiro movimento que eu quero estudar é o MBL, que é um movimento, não é um partido efetivamente, mas ele apoia o pensamento, um ideal, que é o ideal de liberdade, o pensamento mais próximo do libertarianismo, um pouco antes do libertarianismo, mas o ideal de ser liberal, ou seja, um pouco antes do libertarianismo, que é um pensamento mais voltado para o anarcapitalismo. Mas o meu problema não é com o pensamento liberal, o meu problema é com a aplicação dele dentro do MBL. Eu tenho visto alguns sites na internet falando sobre algumas coisas que o MBL fez e que se parece muito com a esquerda, de pessoas em grupos tentarem se superar ou, em maioria, esmagar pessoas sem ter uma discussão mais amplificada. Mas até então, eu não tive o contato, ouvi diretamente isso. Então, não dou isso como uma verdade plena. Mas as quatro informações que eu sempre soube sobre o MBL foi o seguinte. Eu até anotei aqui sobre o movimento MBL. Eu sei que o Fernando Holliday ele foi eleito vereador pelo DEM São Paulo.
A segunda coisa é que o Kim Kataguiri é coordenador do MBL e é ex-colunista da Folha. Ele, inclusive, acho que ele participou do programa Fla-Flu contra a presidente da Uni, e que eu já percebi que não tem argumento nenhum. A presidente da Uni, ela só é boa nas massas, assim como o Lula. Argumentativamente, ela basicamente ela se quebra como a Dilma, como o Lula, como qualquer pessoa de esquerda que não tem como avançar com a ideia na lógica. Só passa vários momentos falando sobre ideias sociais de minorias e separações do coletivo. A próxima ideia é sobre o jurista Hélio Bicudo, que eu não tenho certeza se ele é do MBL, mas eu sei que é o seguinte, ele junto com o MBL e outras pessoas, outros juristas talvez, né, protocolaram um pedido de impeachment da Dilma Rousseff. E isso para mim foi uma das coisas que mais levou ao conhecimento do MBL, que eu não tinha noção do que era, de como aparecia, e agora para mim é importante eu falar sobre esse tema. E a última é o Arthur Duval, do Mamãe Falei. Ele começou sem partido ou sem nenhum tipo de relação de militância. E aí ele começou a se desenvolver a partir disso, porque quando ele foi fazendo os vídeos, o crescimento dele foi tão alto e a proximidade dele com o pensamento liberal era tão grande que ele começou a expor que ele tinha esse vínculo com o MBL e hoje ele se coloca como uma pessoa representante e apoia o MBL. E é isso que eu queria falar, porque a minha dúvida é o seguinte, tem pessoas que têm atacado o MBL a respeito de como o MBL se coloca diante das pessoas que não são diretamente representantes. Ou seja, qual é a massa de manobra do MBL? Quem é o pessoal que também discute como o MBL? Será que é o pessoal de esquerda que fala como um pensamento liberal? Porque o pensamento liberal ele hoje já está na esquerda e já está na direita. Você pode defender ideias liberais sendo a favor do coletivismo ou a favor do individualismo. Não que o libertarianismo ou anarcapitalismo ou as ideias liberais já não tenham primeiro criado as ideias de liberdade, mas a esquerda hoje ela usa muitas ideias de direitos individuais ou escolhas individuais ou minorias para poder pedir essas ideias de liberdade. E você não sabe se uma pessoa daquela de esquerda começou a se desenvolver a partir desse ponto e se aproximar de pensamentos mais próximos da ideia conservadora para alguns lados, ideia do capital, e tenta ao mesmo tempo reverter essas questões, porque numa discussão que eu vi na internet, um rapaz ele fez um vídeo onde ele fala o seguinte, ele foi expulso do MBL porque ele era a favor do Bolsonaro, mas aí um outro vídeo que eu assisti de um outro canal, o rapaz falou o seguinte, que o MBL estava fazendo uma acusação contra as propostas de esquerda que estavam sendo feitas e sobre dinheiro desviado, essas coisas, dinheiro investimento em campanha, sendo que o MBL também recebe dinheiro de investimento em campanha, claro, para poder se movimentar, para poder desenvolver, para poder divulgar, as pessoas precisam de apoio. Isso não acho errado, não acho nenhum problema. Mas eles falaram que o argumento da esquerda só está errado porque a pessoa que financia é o George Soros. O George Soros é uma pessoa que financia várias esquerdas pelo planeta ou vários tipos de entidades, mas isso não é um argumento suficiente para você dizer que a pessoa é errada. Você tem que argumentar corretamente, dizer por que de fato aquele dinheiro está errado. É claro que uma pessoa que é desonesta está por trás é grande façanha, mas é claro que se você colocar que uma pessoa desonesta criou uma pessoa honesta é o suficiente para você entender que uma pessoa honesta ela pode sair de uma pessoa desonesta, você pode ver como o MBL não está sabendo argumentar. Então eu quero saber se algum das pessoas que está assistindo, poderia me falar se vocês conhecem a fundo o movimento MBL, porque não é um partido, mas começa um pensamento aí a se desenvolver a respeito disso. E é isso. Essa é a notícia do dia, e se vocês quiserem mais informações, eu vou publicar possivelmente mais 2 vídeos hoje sobre o meu projeto. Valeu!